Boa noite a todos. É sempre muito bom nós estarmos aqui reunidos, mesmo com esse distanciamento social, não tem jeito, né? Nós podemos matar um pouquinho as saudades. Então vamos passar ao nosso pensamento de Chico, que é uma frasezinha pequena, bem curtinha, mas que nos diz muita coisa. Chico diz o seguinte: confia em Deus, mas não te esqueças de que Deus confia em ti. Então vamos ao nosso texto de hoje, que é do livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. O título é Devagar, mas sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova em dia a dia. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos. E na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer. Nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino, dia a dia. A vida é um processo renovador. Em toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Bem, meus irmãos, então vamos à nossa oração de hoje. Vamos agradecer a Deus por podermos estar aqui reunidos nessa noite de hoje, juntos com um só pensamento.
Vamos pedir a Jesus e aos nossos amigos espirituais que nos envolvam com sua paz e com sua luz, para que possamos aprender um pouquinho mais nessa senda, nessa caminhada de nossas vidas. Então, Senhor, com a tua permissão, pedimos autorização para dar início ao nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Bem, no nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre a fé. Quando pensamos em fé, a primeira coisa que nos vem à cabeça é acreditar. Mas isso podemos dizer que é o início, porque podemos acreditar ou não. Fé é muito mais do que isso. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Uma pessoa está para fazer uma cirurgia, aguardando a hora da sua cirurgia, e o seu cirurgião vem conversar com essa pessoa. E a pessoa pergunta: doutor, o senhor acredita que essa minha cirurgia vai correr tudo bem? Ele pode dizer assim: não, eu não acredito. Bom, o que eu quero dizer? O acreditar pode ser que sim ou pode ser que não. Depende. É uma coisa que nós não podemos definir. Não existe um carimbo batido dizendo o que vai acontecer. Bem, no latim, nós temos a palavra fides, que é o radical de fé. Daí temos a origem da palavra confiar, que significa com fé. Na essência da palavra fé está a fieldade, a fidelidade, o ato de confiar. Confiar é uma forma incondicional de uma hipótese, sem a necessidade de prova ou critério objetivo de verificação. A fé acompanha a absoluta abstinência da dúvida ou medo. Impossível existir fé onde há dúvida ou medo. Tá? Bem, e não há como pensar em fidelidade se não pensarmos em relacionamento. Você só pode ser fiel quando se relaciona. Por exemplo, você acredita que fulano existe? Às vezes nós podemos dizer, é até difícil, visto que seus pensamentos são completamente diferentes dos meus. Não consigo entender essa pessoa não gostar do que eu gosto, enfim, coisas assim desse tipo. Ele não ter a mesma opinião que eu tenho, enfim, cada um é cada um. Cada um sabe onde seu sapato aperta, cada um sabe como as coisas acontecem, cada um sabe o que pensa. Ou seja, é difícil um relacionamento entre seres que são semelhantes, que somos nós. Muitas vezes nós temos problemas familiares, nós temos problemas com filhos, nós temos problemas de relacionamento com pessoas do nosso convívio no trabalho, enfim. Mas nós estamos falando de seres semelhantes, né? Ou seja, nós temos problemas de relacionamento com o outro. Muito bem.
Só que quando nós queremos nos relacionar com Deus, nós estamos querendo nos relacionar com a perfeição. Então fica muito mais difícil do que nós nos relacionarmos com seres semelhantes a nós. Nós somos imperfeitos e queremos nos relacionar com a perfeição. Como Jesus nos dizia, nós queremos nos relacionar com o Pai. Só que não é Pai meu, somente meu. É o Pai de todos. E esse Pai, ele ama a todos. Ele quer o bem de todos. E nós podemos muitas vezes pedir a Deus, pedir a perfeição, e a perfeição dizer que não para o nosso próprio bem. E convenhamos, muitas vezes é muito difícil para nós aceitarmos o não, aceitarmos a negação. Exemplo, vamos dizer uma criança que quer botar o dedinho na tomada. O que acontece? O pai chega para essa criança e diz: não põe o dedinho na tomada porque você vai levar choque. Muitas vezes a criança, por ignorância de desconhecer, por imaturidade, por inocência, ela vai e, por uma curiosidade, ela põe o dedinho na tomada e leva o choque. Tem aquela criança que levou o choque e não faz mais isso. Tem a outra que pensa que foi só aquela vez e volta a fazer a mesma coisa e toma choque de novo. E a partir dali ela aprende e para. E tem aquele também que continua fazendo, experimentando, até que um dia aquela criança se conscientize de que não deve mais fazer aquilo. E tem o outro que chega ao ponto de acontecer até alguma coisa grave, né? Isso pode acontecer. Por que eu dei esse exemplo? Porque esse exemplo somos nós. Muitas vezes, o Pai nos dá a oportunidade de nós aprendermos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e nós somos reincidentes até que um dia nós nos conscientizemos de que não devemos fazer aquilo. Então, isso vai depender de nós, não é? Bem, a fé é entrega, a fé é confiar, não tem meio termo. E nós vamos confiar no nosso Pai. Nosso Pai Celestial, a perfeição. Nós temos que aprender a confiar no nosso Pai. Na oração dominical, Pai Nosso, Jesus nos ensinou a entregar a vida ao doador, onde ele diz: Deus Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando nós conseguimos fazer esse movimento, tiramos um peso enorme das costas, porque, conforme Jesus nos ensinou, nós devemos fazer a nossa parte. E nós fazemos a nossa parte e a outra parte é a parte de Deus. O problema é quando nós queremos invadir a parte que é de Deus. Esse é que é o problema.
Muitas vezes nós fazemos a nossa parte e na parte que é referente a Deus, nós queremos sugestioná-lo, nós queremos achar que deve acontecer, nós achamos que deve acontecer aquilo que nós achamos justo. Mas quando nós temos fé, quando nós confiamos em Deus, nós temos serenidade. Porque nós sabemos que aquela parte que nós entregamos a Deus, ela será feita com perfeição. Não haverá erro. Nós temos que assumir as rédeas do nosso destino espiritual, naquilo que nos compete, e saber entregar as rédeas a Deus naquilo que é de Deus. Nós não podemos querer que as coisas aconteçam como nós achamos que tem que acontecer. Nós temos que ter fé, nós temos que confiar em nosso Pai. Bem, vamos falar sobre os requisitos da fé. O primeiro requisito é que haja uma relação anterior. Você só pode confiar em alguém depois de ter estabelecido uma relação com esse alguém. Como confiar num estranho, alguém que você não tem referências? Portanto, a fé exige uma relação anterior. Para estabelecer a fé com Deus, é preciso criar um relacionamento íntimo com Deus. Eu estou querendo dizer o seguinte: nós passamos por momentos difíceis, não é? Então nós não vamos querer, agora eu estou passando um momento difícil, então eu vou apelar para Deus. Eu não faço uma oração, eu não tenho bons pensamentos, eu não tenho um bom comportamento, vamos dizer assim, mas agora, como eu estou passando por uma situação, então eu quero me chegar a Deus. Não, não é assim. Nós temos que ter um relacionamento anterior, não é? É preciso que eu demonstre quem eu sou ao Pai e a mim mesmo, não é? Bem, um outro requisito que nós temos que falar é que Deus tem uma constância de caráter. É estranho até falar isso, mas Deus tem uma constância em suas atitudes. Deus é imutável. Então, Deus tem caráter. E o caráter de Deus está gravado na natureza. Deus se revela através das suas leis. Como eu acabei de falar, Deus é imutável. Deus não é circunstancial. Deus age conforme as circunstâncias. É diferente. Conforme Emmanuel diz, a providência divina não pode descer para errar conosco. Uma outra coisa, não há negociação com Deus. Quando eu falo de negociação com Deus, é exemplo, uma promessa. Não, se Deus me fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se acontecer isso na minha vida, eu vou rezar 3 Pai Nossos e 10 Ave Maria. Não, não é assim. Nós não vamos negociar coisas que possam acontecer ou não na nossa vida. Não é assim. Uma outra coisa é que até foi o tema de hoje
a palavra de Chico, nós contamos com ele, mas Deus também conta conosco, né? É preciso que nós também tenhamos caráter, que nós também tenhamos boas atitudes, para que ele possa contar conosco também, né? E uma outra coisa também, né? O educador afasta o seu aluno da lição. Muitas vezes não quer dizer que nós pedimos alguma coisa a Deus, aquilo não acontece, acontece de uma outra forma, mas Deus está nos ensinando. Ele está nos mostrando o caminho. Isso são coisas que nós temos que entender, não é? Um outro aspecto também que seria bom nós citarmos aqui seria a comunicação com Deus. Frequentar uma instituição religiosa não significa ter uma relação com Deus. Jesus nos disse que a comunhão com Deus é desta maneira: entre em teu aposento íntimo e ora em segredo. Isso está escrito no Sermão da Montanha. Tá? Nós precisamos aprender que Deus não tem boca, que Deus não fala, Deus se revela. Tem uma passagem da Madre Teresa que diz o seguinte: certa vez perguntaram à Madre Teresa: o que a senhora diz para Deus quando ora? Eu não digo nada, só escuto. Então o que Deus fala para a senhora? Ele não fala nada, ele só me escuta. É impressionante isso, não é? Por quê? Porque o que é necessário não são palavras. O que é necessário é sentimento. É aquilo que sai de dentro de nós. Aquela coisa mais pura que existe dentro de nós e que sai, aquela energia que nós colocamos para fora, daquele sentimento que existe naquele momento. Isso é a nossa comunicação com Deus. Isso é a nossa comunicação com o plano espiritual. E nós precisamos entender através de que e o que Deus está nos revelando. Deus é silencioso, Deus é harmonia, é brando, é sentimento, Deus é amor. Nós precisamos confiar em Deus, mas precisamos confiar em nós. Nós precisamos ter dentro de nós uma confiança de quem nós somos e do que somos capazes. Porque é preciso ser capaz. Não adianta Deus nos mostrar uma coisa e nós não sermos capazes de seguir, de fazer aquilo que Deus está nos mostrando, aquela oportunidade que Deus está nos dando. Então nós precisamos entender a sua revelação, mas precisamos também ser capazes de cumprir aquilo que Deus está nos mostrando e está nos dando naquela oportunidade. Bem, ter fé é ter uma relação de confiança em Deus, é confiar no amparo divino, é confiar que existirão atribulações. Nós não estamos isentos de atribulações, mas que não estamos sós. Que Deus está conosco. Nós temos uma quantidade enorme de espíritos amigos no plano espiritual que estão ávidos por nos ajudar. Isso depende exclusivamente de nós, dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, enfim,
Nós nunca estamos sozinhos, nunca. Nós temos o nosso anjo guardião, sabe, que muitas vezes não o ouvimos, mas é isso. Eu não posso ser vacilante, né? Se eu estou me relacionando com aquele que eu tenho certeza que quer o meu melhor. Eu tenho que confiar, né? Nós não podemos nos inquietar aguardando uma resposta da divina providência. Nós temos que ter calma, nós temos que ter tranquilidade de aguardar. Certa vez perguntaram a um sábio: se Deus conhece todos os nossos sentimentos, tudo na nossa vida, por que pedir? Então diz o sábio: nós não oramos para informar nada a Deus, nós oramos para educar os nossos desejos. É preciso ter coragem de pedir, aguardar e absorver os desígnios de Deus, que nem sempre são aqueles que nós gostaríamos que acontecessem, mas confiar que aqueles são os melhores para nós. Com certeza, não é? Não é bastante ouvirmos as respostas de Deus, é preciso aceitá-las. Nós temos que abrir os nossos corações para a aceitação dessas respostas que muitas vezes não nos são agradáveis. Não importa, mas são as corretas, não é? Os nossos desejos, muitas vezes, não são aqueles que devem acontecer. Eles realmente precisam ser educados. Pode ser que esse desejo, algum desejo nosso, precise ser educado nesse momento e que nós precisemos abrir mão daquilo que desejamos. Nós temos que ver que os nossos débitos espirituais são frutos de satisfazermos nossos desejos de forma incorreta, né? Nós temos que confiar que as coisas podem acontecer contra os nossos desejos, mas com certeza em nosso favor. No fundo, nós precisamos educar o nosso querer, aprender a desejar em nosso proveito. Relação é uma coisa que a gente constrói. Então vamos construir a nossa relação com Deus. Bem, vamos falar um pouquinho sobre medo e fé. A fé é um sentimento que nos conduz à realização daquilo que desejamos segundo as nossas necessidades, através das leis divinas. Às vezes esse medo é de que não tenhamos merecimento daquilo que almejamos em relação ao que tenhamos praticado no passado, em vidas pretéritas, ou mesmo nessa vida. Nós temos que ver que um pai, ele tem amor pelos seus filhos, e a eles só deseja o bem. Quando um filho erra, o que o pai faz? De alguma forma ele procura mostrar o erro cometido, sensibilizá-lo, dar uma nova oportunidade e, através do seu amor, acredita em seu potencial, proporcionando a oportunidade de seu filho resgatar o erro, que o corrija e que aprenda e não pratique mais. Deus, nosso Pai, não é diferente. Ele nos dá todas as oportunidades que precisamos para corrigirmos os nossos erros. Acredita sempre em nosso potencial de conduta. Se seremos capazes de entender ou não as oportunidades que nos são fornecidas, aí
isso é problema nosso, né? Eu quero dizer o seguinte, que a fé em Deus, ela independe de merecimento em relação ao que praticamos no passado. São duas coisas distintas. Porque Ele sempre, Deus, nosso Pai, sempre nos dará as oportunidades que precisarmos. Sempre. Outras vezes, com o receio que ocorram certas situações desagradáveis, procuramos Deus como uma tábua de salvação. É importante que saibamos que a integração com as leis divinas deverá ser sempre em todos os momentos das nossas vidas e não somente quando o sapato aperta. Ou será que somente nos lembramos de Deus ou das leis divinas em situações onde exista um interesse circunstancial momentâneo? Não, né? Nós temos que estar sempre em comunhão com Deus, sempre em comunhão com a espiritualidade maior. Quando realmente confiamos em Deus, estamos vibrando numa faixa elevada, que nos leva a uma confortante sensação de confiança e autoconfiança, segurança, coragem. Ter fé é fazer um alinhamento com a vontade divina. Mas a pergunta é como fazermos um alinhamento com a vontade divina? Eu diria que isso é mais fácil do que parece. Deixando primeiramente de querer ser um pequeno Deus, de nós querermos que as coisas aconteçam segundo aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos que deve acontecer, deixando de sugestionar a Deus, sendo humilde o suficiente para deixar aflorar essa essência divina que existe em nós, confiando realmente que somos filhos de Deus, confiando que o Pai não abandona o seu Filho nunca, e principalmente deixando de querer que Deus seja para nós um prestador de serviços, ao qual pedimos e esperamos que aconteça aquilo que desejamos. E deixando de duvidar de Deus. A fé cega e a fé raciocinada. A fé é a semente que plantamos no mundo divino. Importante é a qualidade da semente que plantamos. Como importante é a qualidade dos nossos sentimentos, para que estes sentimentos estejam em ressonância com as leis divinas, para que exista sintonia e seja obtido o fruto saudável do amor, que atenderá às nossas necessidades. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, item 1, nós temos o seguinte: poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade,
Pois em verdade vos digo que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. As montanhas que a fé desloca referem-se às nossas dificuldades existenciais. As palavras, nesse caso, devem ser entendidas no sentido moral. O termo demônio tem origem na palavra daimon, que significava, antigamente, espírito, cuja natureza estava entre os seres mortais e o divino. Ao longo do tempo, a palavra demônio alterou seu significado original, transformando-se numa entidade do mal. Na antiguidade, o termo comparativo a um grão de mostarda significava referir-se a alguma coisa muito pequena. Neste caso, Jesus também estabelece um paralelo à semeadura. O tamanho de um grão de mostarda é menor do que a cabeça de um alfinete, porém se transforma numa linda árvore frondosa. Esse é o tamanho de um grão de mostarda. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, também, item 6, Kardec nos fala o seguinte: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. A fé cega. A fé cega, como o próprio nome nos sugere, tudo aceita sem uma verificação maior de quanto de falso ou verdadeiro na sua proposição. Esta sem verificação choca-se com a verdade, a evidência e a razão. A fé cega é assentada em falsas premissas e o falso como verdadeiro. Sem bases sólidas, é construída em cima de erros e desta forma, cedo ou tarde, acaba se autodestruindo. A fé cega foge à razão. Ao longo dos tempos, historicamente, as crenças e religiões se utilizaram da fé cega para, através da ignorância e credibilidade ingênua dos seus seguidores, impor seus dogmas, até mesmo chegando a se opor a grandes descobertas da ciência, como foi o caso de Galileu. E até mesmo levando seus seguidores às raias da barbárie, como no caso da Santa Inquisição, na Idade Média. E a fé cega, quando levada ao excesso, ela produz o fanatismo. A fé raciocinada é aquela que é baseada na razão e na verdade, baseada em termos sólidos, é a fé fundamentada. É a fé baseada em um raciocínio anteriormente lógico para se constituir. Estabelece uma relação direta entre a fé e a razão. É interessante salientarmos que, neste caso, primeiramente existe o raciocínio lógico, a compreensão e a razão. É a fé que nos dá a lucidez e nos faz caminhar com segurança. A fé raciocinada nos ensina a pensar de forma sincera, justa, honesta, de uma forma humilde, sem vaidade, sem orgulho, sem egoísmo, num esforço de visar a compreensão, depositando a plena confiança em Deus. Desta forma, entramos em sintonia com os bons espíritos que nos vêm auxiliar, existindo assim uma poderosa troca de energias.
Bem, meus amigos, meus irmãos, eu gostaria de finalizar esse nosso estudo de hoje com uma mensagem de Meimei. Meimei, para quem não sabe, o nome de Meimei era Irma de Castro Rocha. Rocha, o seu nome de casado, né? Seu sobrenome de casado. Meimei nasceu em Mateus Leme, Minas Gerais, em 1922 e desencarnou em 1946. Meimei viveu 24 anos aqui na Terra. Aos 22 se casou com Arnaldo Rocha. E durante esses 2 anos que ela esteve casada, foram 2 anos de extrema felicidade, de muito amor. Vendo o filme Momento em Pequim, eles aprenderam a palavra Meimei, que significa amor puro. Então, o seu marido a chamava de Meimei. Essa história, se vocês puderem, leiam, porque é uma história muito bonita. Meimei tinha um coração de ouro, enfim, vale a pena ler essa história de Meimei. Então eu vou falar para vocês essa mensagem cujo título é Confia Sempre, do livro Cartas do Coração. Essa mensagem ditada por Meimei e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Graças a Deus, meus irmãos, fiquem com Deus, muita saúde e muita paz.